A paz do Senhor a cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, mais uma vez aqui pelo canal do YouTube, aqui pelo Pet Kids Belém. É um prazer enorme, irmãos, estar aqui com vocês. Para cada um de nós aqui que está chegando, cada professor que chega com uma ideia de recursos, de ideias para as suas histórias, e é um prazer estarmos aqui cooperando com o programa de educação cristã continuada. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Liliane Maranhão e eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre a revista, sobre a lição de número 9, que tem por título, olha só que título abençoado, irmãos, A Fé que Salva. Vamos falar sobre fé para os nossos pequeninos. Vamos falar para eles que Jesus, da nossa fé em Jesus, como é bom termos o Senhor Jesus em nossas vidas e como é bom termos fé em Jesus. Amém? Olha só, meus irmãos, nós, para trabalharmos para esta lição, nós temos o Encontrando o Tesouro, que fica em Lucas, no capítulo 17 e 18. E nós temos ainda o Guardando no Coração, que eu tenho aqui a sugestão do versículo. Nós trouxemos aqui para vocês, como sugestão, um símbolozinho de agradecimento. E aqui em cada quadradinho tem, como a revista sugere, a tua fé te salvou. Lucas 17, 19, cada um dividido em quadradinhos que a gente pode colocar para a turma colocar em ordem ou colocar na mão dos alunos, eles segurarem assim para o restante da turma ler, ok? Vai ficar muito legal para vocês usarem assim e tá bem colorido, eles vão gostar, eu tenho certeza. Amados, qual o objetivo desta lição de número 9? Bom, vamos ler aqui na nossa revista do professor? Ressaltar que Jesus deseja trazer de volta a alegria dos que são desprezados. Olha que só, meus irmãos, que lição maravilhosa que nós vamos ter oportunidade de trazer para os nossos pequeninos. Vamos já nos aprofundar mais sobre este assunto. E para louvar, segurem a dica, preste atenção, ó. 10 leprosos, a musiquinha dos 10 leprosos da Minha Vida é uma Viagem, que você pode pesquisar no YouTube. E Fé mais Fé e Amor mais Amor, de Carmen Márcia Guimarães. Pegaram a dica? Ok, então vamos começar? As orientações importantes antes de começarmos. Aqui na nossa revista sugere que a gente pode até, de repente, fazer um musical, porque antes que a gente vai já entrar aqui na parte da historinha, que você vai ver que a gente vai trabalhar os 2 milagres que Jesus operou. Um sobre os 10 leprosos e o outro sobre o cego, né? Que Jesus operou milagres nessas vidas. E nós podemos, assim, sugestão, nós podemos trabalhar em classe. Vou já mostrar as revistas que nós vamos usar para essa lição, mas você também, se tiver, por exemplo, uma batinha branca para alguns dos alunos fazer a parte de Jesus, nós podemos também trabalhar para a parte do cego, dos leprosos. Você pode, se tiver uma túnica, colocar num dos seus alunos também e colocar assim umas manchinhas, né, que representa a parte da questão da doença que os afligia, né? E para o outro aluno você pode colocar no momento da historinha uma fenda, que é isso, alguma coisinha para tampar os olhinhos, né? Pode ser um paninho para colocar nos seus olhinhos, que é o que a nossa revista sugere, também a questão de alguns fantoches. Bom, mas aqui nós também trouxemos outras sugestões que a gente vai já falar a respeito, ok? Muito bem, os recursos didáticos, como eu já falei para você, nós vamos explorar aqui ao longo da história e agora nós vamos passar para a parte da primeira história. Nesse momento, nossos alunos já chegaram na escola dominical, nós já o acolhemos, nós já perguntamos como foi a semana deles, nós já cantamos, já louvamos, já tiramos nossas ofertinhas, já vimos quem já está com a sua revistinha, que por sinal está aqui, ó, a revista do aluno, que vai ter a atividade de hoje, que também está uma bênção, e assim a gente prossegue na nossa escola dominical. Bem, vamos passar agora para a parte das histórias e eu vou mostrar para vocês os recursos que preparamos e trouxemos aqui para a aula de hoje. Então, amados irmãos, nós vamos agora para a parte da historinha e nós vamos trabalhar a questão dos recursos. A gente não vai entrar aqui em detalhes da história, porque a historinha está toda aqui na nossa revista do professor, ela está aqui completinha, ok? Mas nós trouxemos aqui as sugestões e também
as figuras que vão estar disponíveis para você usar na sua aula. Vamos à nossa primeira historinha? Bom, nós sabemos que nós vamos falar para nossas crianças que nós vamos tratar sobre 2 milagres nessa história, né? E nós podemos começar a nossa introdução da história dizendo que Jesus, ele estava ali fazendo o seu ministério de cura, de libertação, salvando vidas. E numa dessas suas caminhadas, Jesus entra numa aldeia que moravam pouquinhas pessoas. Bom, para começar a primeira parte da nossa história, nós vamos mostrar para as nossas crianças esta primeira figura que vai estar disponível para você, ok? Como nós já falamos, nós vamos dar introdução falando do ministério de Jesus, que mais uma vez ele estava ali andando pelas cidades, por aldeias, de cidade em cidade, pregando, fazendo o seu ministério, ok? Então, nesta cidade onde Jesus estava passando, uma aldeia que moravam poucas pessoas, nessa aldeia tinha o quê? Os leprosos, e nós vamos falar para as crianças explicar o que eram os leprosos. Eles tinham doenças em sua pele que eram muito doloridas e eram muito contagiosas e deixavam eles muito tristes, né? Abatidos, porque aquilo devia doer. E eles usavam muitas coisas para esconder, né? Para ficar ali recolhidos, e a Bíblia nos conta que eles moravam até afastados de toda a cidade, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, e essas pessoas necessitavam do quê? Necessitavam do milagre de Jesus em suas vidas, e elas não podiam perder aquela oportunidade. E a gente vai enfatizar isso bem para os nossos alunos, ok? Nesse momento, a figura mostra os 10 leprosos. 10 leprosos se aproximando de Jesus. Primeiramente, a Bíblia diz que eles ficaram de longe, mas depois eles conseguiram chegar mais perto, e quando eles foram chegando, eles começaram a falar: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Sim, nós vamos falar para as nossas crianças que Jesus, neste momento, ouviu a voz destes homens. Jesus, nesse momento, ouviu o clamor destas pessoas. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Enquanto ele se dirigiu até Jesus, o milagre aconteceu. Glórias a Deus! Eles ficaram curados. Olha só que maravilha! Podemos falar isso para as crianças. Crianças, eles tiveram fé. Eles creram no nome do Senhor Jesus, eles creram em Jesus. Jesus podia curá-los, simplesmente libertá-los de toda essa opressão, dessa doença que eles carregavam, que eles ficavam tão abatidos, tão tristes, longe de seus familiares. E nesse momento, eles estavam alegres porque a cura chegou. Jesus trouxe a cura para as suas vidas. Nós podemos enfatizar esse ponto para os nossos pequeninos, ok? Eles tiveram fé, como fala aqui no nosso objetivo. Ressaltar que Jesus deseja trazer de volta a alegria dos que são desprezados, para que Jesus trouxesse alegria para as suas vidas. Já pensou essas pessoas, depois de serem curadas, elas poderem ter uma vida normal, voltar para suas casas, para suas famílias, e elas tiveram essa fé, e essa fé trouxe a alegria de volta para as suas vidas. Mas uma coisa muito interessante aconteceu, vocês lembram o que é? Somente um deles voltou. E a gente tem uma próxima figura para trabalhar aqui com as nossas crianças. Aqui, ó. Somente um voltou para agradecer ao Senhor. E Jesus pergunta para ele: ué, foram 10 que eu curei? Onde estão os outros? Não vieram agradecer. Olha só, não vieram agradecer a Jesus. Mas para aquele homem em particular, foi o dia mais feliz da sua vida e ele ficou com o coração tão grato a Deus, tão alegre. Jesus restaurou a alegria em sua vida e ele voltou para agradecer. Já pensou? Ele estava ali no meio dos 10, de repente eu tenho que agradecer. E ele volta e agradece ao Senhor Jesus. E o restante foram fazer o que Jesus mandou. Vão falar para os sacerdotes, vão falar o que aconteceu. Mas ele também tinha obedecido, mas ele volta para agradecer. E sabe o que Jesus diz para ele assim que ele chega pertinho de Jesus? Ele perguntou pelos outros, não foi?
não voltaram, né? Somente ele. E a nossa revista diz assim: assim, Jesus, com a sua voz mansa, porém cheia de autoridade e poder, lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Com esta fala de Jesus para este homem, falando para ele que a sua fé o salvou e agora ele estava livre para viver entre os seus familiares, a alegria tinha voltado para a sua vida. Nós vamos passar para a segunda parte, a segunda história, ok? Que nós vamos trabalhar nesta lição. Só uma pequena observação da primeira lição ainda. Lembra que eu falei para vocês? Se você tiver uma túnica branca e para usar neste momento, aí um dos seus alunos pode ser Jesus, enquanto você conta a história também com auxílio das nossas figuras, as crianças também podem colocar aquela manta, um paninho que como se fosse a pele, né? Colocar as manchinhas, ok? E no momento que você for contando a história, as crianças também podem ficar ali na frente dela. É bom que retenha a atenção, é bom que trabalhe aquela questão da classe interagir melhor, ok? E assim a gente termina a nossa primeira história. Prosseguindo, nós vamos dizer para os nossos alunos que Jesus, prosseguindo o seu ministério, ele chegou até a cidade de Jericó. E lá chegando, quem Jesus encontra? Neste momento, nós vamos falar aqui, sobre o cego de Jericó. Bom, ele, mais uma vez, olha só, amados, nós podemos mostrar aqui e falar para as nossas crianças que, mais uma vez, onde Jesus chegava, tinha um alvoroço, aquele movimento na cidade. Este homem, como nós podemos ver aqui na figura, ele era cego. E geralmente, naquela época, eles colocavam um pano, alguma coisa, para proteger a vista, não é? E ele percebeu que tinha algum movimento diferente na cidade. E ele percebeu, depois de algum tempo, ele ficou sabendo que era Jesus que havia chegado. Então ele começa a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem começa a clamar mais forte, mais alto, até que Jesus escuta. Olha só, vamos enfatizar novamente para os nossos pequeninos termos fé e perseverar, chamar a atenção de Jesus através da oração, porque Ele está pronto, para nos ouvir. Amém? Nesse momento que Jesus chega pertinho dele, nós vamos para a nossa... E agora na nossa quarta figura, aqui já mostra ele pertinho de Jesus, né? As pessoas não queriam que ele chegasse até lá, né? Como nós vamos estudar na nossa história. Mas ele consegue se aproximar de Jesus. E quando ele chega até Jesus, o que ele pergunta para ele? O que Jesus pergunta para ele? Que queres que eu te faça? Já pensou, Senhor Jesus, nos perguntar assim, face a face, o que queres que eu te faça? E na mesma hora, o cego respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Então, com o coração cheio de compaixão, Jesus olha para ele e diz assim, como diz aqui a nossa revista, volte a ver, a tua fé te salvou. Amém? E imediatamente o cego de Jericó passou a ver tudo e saiu glorificando a todos que estavam com ele, todos juntos exaltaram o nome do Senhor. Então, contamos a historinha para os nossos pequeninos e nós vamos agora aqui partir para a aplicação da história. O que a revista nos diz? Olha só, vamos ler juntos? Vamos enfatizar para nossas crianças como é lindo ver que Jesus se importa com as pessoas que são desprezadas e rejeitadas. Jesus se alegra em poder trazer de volta a saúde e a felicidade de todas as pessoas. Que aplicação abençoada que nós temos para passar para as nossas crianças, não é? Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos apenas uma coisa, fé em Jesus. Aí a gente pode novamente falar para os nossos pequeninos, vamos recitar o nosso versículo que fala justamente sobre a fé? Olha só, a tua fé te salvou. É isso que nós vamos ensinar para eles, mostrar o quanto é importante nós confiarmos, termos a nossa fé segura em Jesus. Porque assim como diz aqui no finalzinho da nossa aplicação,
Seja qual for a nossa necessidade, Jesus tem poder para resolver. E aqui é o momento, amados, da gente aqui, enfatizar que assim como Jesus curou o cego de Jericó, curou os 10 leprosos, podemos voltar aqui novamente para as nossas figuras. Este Jesus também tem poder para curar, para salvar. Nós podemos perguntar para os nossos pequeninos, então, e quanto a vocês? Hoje nós estamos aprendendo sobre como Jesus operou um milagre na vida dessas pessoas, porque eles creram em Jesus. Jesus trouxe a alegria de volta para as suas vidas. Agora nós podemos falar para os nossos alunos, assim como você também, se tiver com alguma coisinha para apresentar a Jesus, se você tiver com alguém enfermo na sua família, se você tiver alguém que precisa de Jesus na sua família, se você tiver com algum problema na escola ou algum parente seu, não se esqueça, assim como o cego de Jericó e aqueles 10 leprosos, de confiar no Senhor. Porque assim como diz na nossa revista, seja qual for a nossa necessidade, Jesus, crianças, ele tem poder para resolver. E nesse momento, amados, nós podemos voltar aqui para as nossas 2 figuras novamente, que nós podemos colocar novamente para as crianças verem e enfatizar para os nossos pequeninos, assim como diz a nossa aplicação, que seja qual for a nossa necessidade, Jesus tem poder para resolver, assim como ele transformou a vida do cego em Jericó, assim como ele transformou a vida dos 10 leprosos. A partir desse momento, nós vamos passar para a parte do brincando e aprendendo. Bom, a revista traz aqui a nossa sugestão, traz uma sugestão bem legal para você trabalhar e nós também trouxemos aqui para você, Nós podemos, logo depois das crianças fazerem a atividade na sua revistinha, ok? Nós temos também aqui, essa atividade que nós vamos deixar disponíveis para você, uma atividade para ela colorir. Essa aqui é de um dos 10 leprosos, do que voltou para agradecer, Tem o nosso versículo e um lugar para o aluno colocar seu nome, tá bom? Nós temos outra sugestão aqui também para colorir os leprosos que não disseram obrigado de vermelho e colorir o leproso que disse obrigado de verde. Assim as crianças ajudá-las a fixar a nossa historinha, a nossa lição, ok? E amados, eu trouxe também uma outra sugestão. Enquanto nós estivermos contando a história, você pode também trabalhar aqui, na questão do cego de Jericó. Nós trouxemos aqui para você usar, juntamente com a nossa revista, no momento em que a gente falar, se você não for fazer a parte do musical, do teatrinho lá, você pode usar aqui, Nós temos aqui essa imagem dele com os olhos cobertos e aqui, depois que Jesus operou um milagre em sua vida, ele já com a sua vista sarada, curada por Jesus. Amém? Esse recurso também vai estar disponível para você. Para nós finalizarmos essa nossa lição, a lição de número 9, nós trouxemos aqui, a partir desse momento aqui, que as nossas crianças já fizeram a atividade da revista, elas já ouviram a historinha linda que nós contamos para elas, já fizeram a atividade da revista, já fizeram as outras atividades aqui que nós trouxemos também como sugestão. Nós vamos trabalhar, nesse momento a gente vai reunir a nossa classe e convidá-las para louvar ao Senhor, agradecer por este domingo abençoado que nós estamos na casa de Deus, todos juntos, e aprendemos essa lição tão linda, ok? Nós vamos chamar, lembra que no início eu falei para vocês que nós íamos trabalhar para esta lição a musiquinha dos 10 leprosos da Minha Vida é uma Viagem? Pois bem, eu preparei um recurso especial para esse momento. Como vocês podem ver aqui, nós temos essas plaquinhas bem coloridas e você pode colocar nas mãos das crianças para elas cantarem com você o louvor. E assim a gente vai trabalhando. Esse louvor, ele tem uma contagem regressiva de 10 até o leproso número 1. E enquanto a gente vai contando, a gente vai retirando ele aqui, deste recurso. Lembra que eu também falei para vocês no início? Essa caixinha de ovo aqui, de caixinhas de ovo, essa forma de ovos aqui. E aqui estão os leprosos. Enquanto a gente vai
cantando, a gente vai retirando eles aqui do recurso, ok? A musiquinha diz assim, eu vou contar só a primeira parte para a gente entender melhor e a gente vai partir para o finalzinho aqui, ok? 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. Enquanto isso, as crianças seguram a plaquinha de número 10, pode até subir. No caminho um milagre aconteceu, 10 voltaram para agradecer. E a gente pode perguntar para os nossos pequeninos, foram 10 crianças que voltaram para agradecer? Não, não foram 10. Aí a gente vai retirar daqui um dos leprosos. E assim, amados, a gente vai cantando até o final. Cada númerozinho vai sendo levantado conforme a gente for cantando e a gente vai retirando eles daqui, ó. Tira todos os leprosos, cantando, enquanto nós vamos louvando com eles e eles mostrando as plaquinhas. E esse momento é bom que ajuda a lembrar de toda a história que eles ouviram, ó. E a gente retira todos os 9 leprosos, porque como vai dizer a musiquinha no final, que a gente vai cantar assim, no caminho um milagre aconteceu, um voltou para agradecer. Tá aqui o número 1, ó, só um voltou para agradecer. Sim, foi só um que voltou para agradecer, crianças? Sim, foi só um que voltou para agradecer. E sabe o que aconteceu? Ó, a gente vai colocar este aqui, que foi o único que voltou e agradeceu ao Senhor pelo milagre que ele recebeu na sua vida, pelo milagre de cura, por Jesus ter restaurado a alegria em sua vida através da cura dessa terrível doença. Bom, neste momento, no finalzinho da música diz assim, ó, para a gente finalizar, obrigado, 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 meu Jesus, obrigado, 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 meu Jesus. E mostrando aqui, ó, o único que voltou para agradecer. E depois, meus irmãos, a gente pode, nesse momento, depois desse louvor abençoado, desse momento de confraternização na classe, a gente reúne nossos pequeninos e vamos agradecer ao Senhor pela nossa lição, por essa lição abençoada e perguntar para os nossos pequeninos se alguém quer uma oração de cura, talvez para um parente, para um coleguinha ou para ele mesmo. E incentivar nossos pequeninos que confie no Senhor Jesus, que assim como você ouviu a historinha de hoje do cego e dos leprosos que confiaram no Senhor, nós vamos orar agora, vamos abrir o nosso coração para Jesus com fé, porque Ele vai operar milagre em nossas vidas. Amém? Nesse momento, amados, eu encerro a minha participação nesta aula que nós estudamos da lição de número 9. A lição abençoada que nós vamos ensinar para os nossos pequeninos sobre a fé que salva. Eu agradeço por você ter ficado até aqui com a gente, ter participado, pela sua audiência e vou lhe fazer mais um pedido especial para você não deixar de se inscrever no canal, acompanhar a gente, compartilhar, porque nós estamos aqui para ajudá-lo, para cooperar com você para a sua aula da escola dominical. E nesse momento, meu desejo do coração é que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família e todas as crianças que o Senhor fizer chegar até você, que você possa alcançá-las com a sua vida, com o seu ministério, como nós falamos aqui, que o Senhor Jesus lhe use e lhe abençoe poderosamente para trazer os pequeninos para Ele. Amém? Até uma próxima oportunidade. Tchau!